1 de Pedro, capítulo 5, eu quero voltar os teus olhos para essa palavra do apóstolo à igreja. Veja, essa é uma palavra aos crentes, não é uma palavra aos ímpios, são pessoas que já conheciam a Cristo. E ele agora encerra a sua primeira carta fazendo essas seguintes considerações, lendo a partir do verso 8, por gentileza. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofridos por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Lemos até aqui. Curva a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Pai eterno, que bom é encontrar um lugar como esse, numa noite de domingo, onde temos um espaço todo ele preparado para cultuarmos ao Senhor. Pedimos agora que o Teu Espírito, assim como já tem falado conosco, continue a ministrar ao nosso coração, através da revelação da Tua palavra, que é a verdade. Tu que sondas e conheces cada pensamento, cada pessoa, cada realidade, vai de encontro à vida de cada um. E que essa noite seja uma noite impactante para o louvor e glória do nome de Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Assente-se, por favor. Um dos maiores conflitos que nós vivemos diariamente, de uma forma cotidiana, é o conflito sobre a questão da autoridade. Autoridade. Quem é que está no comando? Quem é que manda? Você já esteve num lugar enfrentando algum problema e você não conseguia resolver o dilema e você se referiu a uma pessoa fazendo a seguinte pergunta: quem é que manda aqui? Eu quero falar com quem manda. Quem é que resolve? Quem é que está no comando? Esse dilema sobre quem é que está no controle, sobre quem está no comando, esse conflito que tem dentro de casa, entre pais e filhos. Há uma fase da vida em que os meninos, os filhos, começam a crescer e fazem a prova da autoridade. Quer saber quem é que manda. E eles vão tentando assim invadir o espaço. Eles vão tentar fazer coisas que, se você não definir claramente quem manda, eles começam a mandar. Tem pais que perderam a autoridade dentro de casa porque os filhos simplesmente decidiram mandar e os pais deixaram. É assim que funciona. Com animais é assim, gente. Nós temos uma cachorrinha lá em casa. É uma pug. Pensa numa bênção. Ronca que só Jesus na causa. Ronca, 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 ronca. É pequenininha, ela vai fazer 2 anos agora. E ela, quando começou a chegar em casa, ela achava que a casa era dela. E lá em casa é o seguinte: a minha esposa não é assim muito fã desse negócio de bicho. E bicho lá em casa, assim, nunca teve muita sorte na vida. Lá já teve calopsita, toda vez que eu viajava, voltava, tinha um óbito. Era um animal. Morria calopsita, morria porquinho da Índia. Teve uma ocasião que eu comprei pai de menino. Você sabe como é que é? Eu tenho 2 meninas e pai gosta de arrumar dor de cabeça para a mulher resolver. É assim ou não é? Eu sempre gostei de bicho em casa. Minha infância sempre teve bicho. Teve cachorro, tudo quanto é tipo. Eu catava bicho na rua para levar para casa. E eu arrumei 2 porquinhos da Índia. E fui viajar. E era normalmente assim, eu comprava e ia viajar. Comprei os porquinhos da Índia, e aquele negócio fede, gente, com todo respeito. Se você cria porquinho da Índia, Deus te ajude. Aquilo cheira mal. E eu dizia para minha esposa: não dá trabalho nenhum, você só troca serragem e tal. E nós tínhamos um escritório, morávamos em Valinhos. No dia que eu viajei, ela pegou os bichos, enfiou dentro do escritório e fechou a porta.
E eu fiquei acho que 2, 3 dias fora, e os bichinhos, tadinho, desesperado, sem comer, sem beber, estava na luta. A ponto de quando eu cheguei, eles ouviram a minha voz. Entrou em desespero lá no escritório. Começaram a gritar, salva a gente! Os bichos entram, e essa cachorrinha chegou em casa, e até agora ela está sobrevivendo. Orem por ela, para que Deus conserve a vida dela em bom estado. Deus está ajudando. Ela é uma cachorra de oração, eu acho, porque Deus está dando vitória a ela. E ela começou a querer invadir áreas de casa. Ela chegava e queria entrar onde não podia. E cachorro é assim, como lá em casa, cachorro é no quintal. Quintal, lá não entra. Entra assim, ela dorme num banheirinho, mas ela não convive dentro de casa. E ela queria começar a entrar em alguns lugares, e eu chegava e dizia, ela chama Chloe, olha só, onde diz Chloe, Mrs. Chloe. Chloe, aí não, Chloe. Ela tentava uma vez e eu corrigia. Ela tentava invadir os espaços mais uma vez, eu ia e corrigia. Até que ela chegou na seguinte questão, quem manda é ele. Então quando eu estou, ela não entra. A porta está aberta, parece que tem uma linha, parece que ela toma um choque. Ela passa, quando é a linha que divide a porta do quintal para a entrada de casa, ela trava, ela não entra. Questão de conflito de autoridade. Há uma questão de conflito de autoridade em todas as áreas. Se há com bicho, se há com os filhos, há dentro do casamento. Casais, quando começam a relação, vivem aquele conflito, principalmente quando ele e ela têm temperamento forte. Ela mandona, ele também. Aí começa um cabo de guerra, quem manda sou eu, quem manda é você. E começa aquele negócio de dificuldade, tal, até perceber, e ele cai na real, que quem manda é ela. Você pode até fingir que manda, mas quem manda é ela. Há o conflito. Agora, além de todos esses conflitos de autoridade que existem do lado de fora, há um conflito de autoridade que existe dentro da gente. Dentro de nós existe um conflito. Um conflito que a Bíblia chama de uma guerra constante. A Bíblia diz, inclusive, chama de milícia, militar, batalhar. É o conflito da autoridade, da minha carne contra a ação do Espírito. Paulo escreve à igreja na Galácia, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 16, quando ele diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ele está querendo dizer, dê autoridade ao Espírito, senão a carne vai assumir o controle. A carne gosta de assumir o controle. A carne gosta de tomar as rédeas da nossa vida e decidir o que é certo e o que é errado, o que podemos e o que não fazer, ou fazer. E quando ele entra lá na frente, ele diz, olha, é importante você deixar o Espírito tomar a direção, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque eles são opostos entre si. Onde um está, o outro não pode agir, e onde o outro está, vice-versa. Dentro dessa colocação, eu queria hoje fazer uma reflexão sobre como é que nós podemos viver uma vida na direção do Espírito Santo. Esses são dias ainda mais difíceis para nós no Brasil, quando saímos para esse período de carnaval. A coisa está feia por aí. A coisa está num absurdo tamanho que a gente já fica cada vez mais assustado com a quantidade de invasão, de mundanismo dentro dos ambientes que antes eram ainda toleráveis. Antigamente, aqui eu estou dizendo assim, só para aqueles que têm talvez um pouquinho mais de 40, você lembra que você ligava a televisão? Depois das 10 é que a coisa estreitava. É assim ou não é? Você podia deixar os seus filhos assistir nas TVs abertas, qualquer era desenho do Pica-Pau, era desenho do Papalégua, era desenho do Pernalonga, todos faliram, coitado. Mas você podia deixar. Você ficava mais preocupado quando começava a anoitecer. A partir das 10, você ficava, não pode. Os programas que tinham uma censura começavam a ser transmitidos a partir das 10, 11 horas da noite. Hoje, qualquer horário. Ainda mais com esse negócio de TV a cabo, TV aí que tem um monte de canal. Eu dizia para minha esposa ontem ou hoje, não me engano, a gente estava lá sentado na frente da televisão, tentando achar alguma coisa que presta. Não acha. Em qualquer horário.
Em qualquer lugar você vai virando aquele negócio. Parece que aumentou o número de canal e com ele veio a quantidade de lixo junto. Está difícil. Como é que a gente consegue preservar nossa vida pura? Como é que nós conseguimos preservar, viver uma vida de santidade no meio dessa invasão de pecado, de mundanismo? Os nossos filhos estão sendo atacados. Antigamente você comprava uma garrafa de Coca-Cola, você não ficava preocupado. Hoje você compra uma garrafa de Coca-Cola, você fica preocupado. Eu não é, gente? Porque você pode comprar. Antigamente você botava uma garrafa de Coca-Cola, lá em casa eu abominei a Coca-Cola. Não entra mais Coca-Cola, entra outros refrigerantes. Por enquanto, e a gente está diminuindo. Mas antigamente você comprava. Hoje você vai num restaurante, a sua família é ofendida. Se trouxer uma latinha de refrigerante, pode trazer um negócio lá que te ofende. Vem lá um negócio meio esquisito. É ou não é? Você sabe do que eu estou falando, não faz essa cara de crente para mim não. Eu não sei do que o senhor está falando, você sabe. Você sabe. Está difícil, cada dia vai mais difícil. Como é que nós podemos vencer esse conflito? Quais são os alertas? Qual deve ser a nossa postura como crentes em Jesus? Nunca antes foi necessário que assumamos uma postura radical. Crente para valer, crente. Crente assim, não é Nutella não, é crente raiz. Tem uns crentes meio Nutella por aí. Crente raiz. Crente assim que ora em restaurante público. Você ora publicamente em restaurante ou não, gente? Porque tem uns irmãos que têm medo de orar quando está, ora de olho aberto. Senhor, abençoa o alimento, amém. Então, orar, de baixar a cabeça, dar a mão, vamos orar, Senhor, abençoa o alimento, Pai. Ajuda, sustenta, Tu és o Deus de toda previsão. Graças te damos pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Há uma necessidade de assumirmos uma posição, uma postura. A igreja do Senhor Jesus, coluna e baluarte da verdade, precisa mais do que nunca assumir os seus postulados. Levantar a sua bandeira. A bandeira do Evangelho não é uma luta de hoje, é uma luta antiga. O próprio apóstolo Pedro, aqui escrevendo aos crentes, diz, olha, esse tipo de sofrimento, esse tipo de luta, esse tipo de batalha, não é exclusividade de vocês, eles se espalham por toda a irmandade, mas vocês precisam assumir algumas posições. E eu queria hoje caminhar com vocês sobre cada uma delas, com a graça de Deus, lendo a partir do verso de número 8. Verso de número 8. Primeira coisa que você precisa para viver uma vida pura de santidade. Sobriedade. Verso de número 8 diz, sede sóbrios. Equilibrado, atento. Sobriedade é você estar com a sua razão intacta. Quando alguém está sob a influência de álcool, sobre alguma droga ou algum tipo de entorpecente, normalmente se refere a essa pessoa como ela não estando sóbria. Ela não responde pelas suas intenções, pelas suas ações, porque ela está sob efeito de alguma droga. E ela age de uma maneira estúpida, tola, às vezes inconsequente. Quantas vezes você já deve ter visto por aí alguém dirigindo embriagado e fazendo loucuras, andando na contramão, ultrapassando o limite de velocidade, passando no semáforo vermelho, porque ele não está sóbrio. A sobriedade é necessária para uma vida pura. Eu preciso estar limpo de qualquer influência que não seja da palavra e do Espírito. Nós precisamos procurar viver uma vida pura, sem mácula, sem nenhuma ação que não seja da ação da pessoa bendita do Espírito Santo. O apóstolo vem claramente dizer, é necessário que haja sobriedade. Não andar pela influência dos outros. Tem gente que anda pela influência dos outros. É o famoso Maria, vai com as outras. Ele é aquele que é levado facilmente pelas rodas na qual ele participa. Se ele está num ambiente sacro, ele é praticamente um querubim. Só falta bater asa de tão anjo que ele é.
Mas se ele estiver numa roda, aonde a piada é suja, aonde a conversa não edifica, ele se transforma. Ele está agindo conforme a ação de uma influência externa. Pedro diz: sede sóbrios, limpos de qualquer influência, estar equilibrado, sem nenhum agente intoxicante. Queridos, nós precisamos nos nossos dias cada dia mais ficar atentos à ação do maligno. Nós não podemos ignorar o ardis do diabo. Ele sorrateiramente, a Bíblia diz que ele engana até os filhos da luz. Isso quer dizer que eu e você devemos estar com os nossos olhos atentos, porque nem tudo aquilo que a gente acha que é bom, no final é bom. Provérbios capítulo 14, verso de número 12, afirma de há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final é morte. O diabo é o mestre do engano, ele é o pai da mentira, ele cria situações para influenciar a nossa conduta, ele nos coloca em situações, ele deturpa princípios da palavra, ele cria engano para que nós não vivamos uma vida que agrade a Deus. Precisamos de sobriedade. Precisamos nessa noite rogar e dizer: Espírito Santo de Deus, me ajuda, traz entendimento, clareza ao meu coração, para que eu viva uma vida cada vez mais inclinada e dirigida pela Tua palavra. Sobriedade, sede sóbrios. Junto com sobriedade, o apóstolo diz da importância da vigilância. Vigilância. Guardar. Os dias são maus, queridos. Os dias são maus. Quem tem filho pequeno em casa é na fase de decidir por Cristo radicalmente, que é uma fase na nossa vida que é extremamente radical e importante para decisões. A gente precisa tomar cuidado. Cuidado com a influência do mundo dentro de casa, com o exemplo que eu e você precisamos dar para os nossos filhos. Vigiar em todo o tempo. Vigia. Não a expressão aí que usa entre os pentecostais: vigia, vaso, vigia. Vigilância. Entendendo de que há um leão solto. Aliás, ele não é um leão. Aqui há uma necessidade de interpretação correta do texto. Ele ruge como um leão. Ele não é leão. Leão é Cristo Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas o diabo é uma fera maldita, que ruge como leão, procurando alguém para devorar. Deixa eu dizer algo para você. Quem está na lista do cardápio de Satanás todo dia é você e a sua casa. Ou você pensa que não? Ele está no dia dele dizendo: hoje eu estou afim de comer aqui uma família, um casamento. Ele está de olho. O que nós precisamos fazer? Vigilância. Um olho aberto, o outro arregalado. Atento. Lá em casa a gente tem posições radicais. A gente assim cerca de tudo quanto é lado. A gente tenta fazer o máximo possível para preservar aquilo que a Bíblia chama de herança do Senhor, que são os nossos filhos. Vigilância, estar atento, não cair na cilada. Querido, o diabo coloca armadilha no nosso caminho toda hora. E se a gente bobear, e se a gente não andar com os olhos abertos, e se a gente não andar segundo a direção e discernimento do Espírito, nós caímos nas ciladas do diabo. Com relacionamentos, eu já vi gente que estava andando com Deus, firme na igreja, agarrado na fé, envolveu-se com quem não podia. Cilada de Satanás. Tem relacionamento que é laço do passarinheiro. Tem amizade que te leva para longe de Deus. Tem momentos da vida que, se você não ficar atento, vigilante, vigia, abre o teu olho, desconfiado. Se você trouxer isso para a realidade da sua vida e fazer uma análise direta e clara,
Como se você estivesse, por exemplo, indo daqui para casa, sabendo de que há um animal querendo te devorar e você vai andar pela rua. Como é que você iria daqui para casa? Primeiro que tinha uns que iam dizer, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas se você tem que ir embora, não tem jeito, você iria para casa de que forma? Atento. Qualquer barulho, você, opa. Qualquer som diferente. Qualquer coisa que você notasse no caminho, sabedor de que há alguém querendo te devorar, o que você faria? Você se protegeria, você não daria brecha, você se preservaria. Queridos, o que a Bíblia está dizendo a nosso respeito quanto à vida espiritual é exatamente isso. O nosso estado é exatamente esse. Vivemos continuamente sobre uma ameaça de um inimigo querendo nos devorar. O texto diz, o diabo, o vosso adversário, ele diz, ele é vosso adversário. Vosso, meu e seu. Ele não brinca em serviço. Ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. O diabo, olha como Pedro é enfático, vosso adversário anda em... Olha, presta atenção, ele não está longe. Ele anda onde? De redor. É nas pequenas coisas. São as pequenas concessões. São as pequenas coisas que você deixa acontecer na sua vida. É as pequenas brechas. É a pequena mentira. São as pequenas coisas que abrem o caminho necessário para que ele venha e te abocanhe. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele está procurando alguém. Ele está procurando alguém. Nas savanas, e se você já teve cuidado, eu gosto, de vez em quando eu boto lá. Ontem eu estava assistindo um programa no Discovery, vendo esses programas malucos, assim, inglês gosta dos programas malucos. Mas de vez em quando tem uns programas que falam sobre a vida animal, sobre como os animais procedem nas savanas, nas selvas. E teve um programa sobre leões. E como os leões, de uma forma bastante criteriosa, espreitam as suas presas. E quando eles veem uma manada grande de animais, que é um possível alvo para alimentação, eles começam a descobrir, primeiro, aquele que está mais longe do grupo. Primeiro mais longe do grupo. Eu não entendo como é que a pessoa, crente em Jesus, acha que vai prevalecer e sobreviver no mundo onde o diabo está solto, longe do aprisco do bom pastor. Nós precisamos estar juntos. A igreja é o lugar onde a gente ajuda uns aos outros. Se você está longe de Deus, longe da igreja, longe da convivência, longe da vida, da família de Deus, você é uma presa mais fácil. Quanto mais você se afasta da igreja, quanto você mais se afasta da comunhão dos santos, mais você se torna alvo fácil para Satanás. É assim que acontece nas savanas. Eles começam a ver quem está se afastando. Depois eles começam a ver quem é o mais fraco. Aquele que não se alimenta direito. Eu preciso vigiar, porque se eu não me alimentar direito, eu estou fraco. Se eu precisar resistir, como Paulo escreve à igreja em Éfeso, resistir ao diabo, e ele vai fugir de você. Mas para resistir, eu preciso de força. Pedro está dizendo, o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, procurando alguém para devorar. Vigilância, vigia, querido. Começa a ver algumas circunstâncias, algumas situações que não estão em conformidade com Deus. A Bíblia é clara. A palavra de Deus nos dá inúmeras orientações de como podemos viver uma vida íntegra, reta e santa. Deus coloca pessoas no seu caminho. Tem gente que te aconselha, servos de Deus, pastores, gente que vem nesse púlpito, prega a palavra para você todo domingo, te orienta. Sabe o que às vezes a gente faz? Finge que não é com a gente. Entra por um ouvido, sai pelo outro. É por isso que o Provérbios, capítulo de número 3, começa dizendo: filho meu, ouve, atenta o conselho do teu pai. Meu irmão, o conselho é bom.
Orientação. Gente que vem e fala, principalmente se for a mãe. Mãe falou, estreitou. Se a mãe falar, gente, tem peso dobrado. Se ela for crente, então, já era. Mãe é o seguinte, ela manda você pegar o guarda-chuva, pode estar sol lá fora, vai chover. E ela parece que tem assim, um quê de meteorologista. Toda mãe tem. Porque a mãe diz assim, quando ela olha para alguém, você começa a namorar. Quem está namorando aqui? Levanta a mão. Namorando, levanta a mão. Vai, que é fé agora, eu creio, pai. Levanta. Levanta. Se não levantou é porque não está muito animado. Estou namorando, pastor, mas estou pensando aí nos planos diferentes. Tem gente que olha, mãe diz, começa a namorar, bate o olho no cidadão ou na cidadã. Se a mãe ou o pai disserem, sei não. Meu irmão, sai fora que é laço. Porque elas têm um raio-x. Elas conseguem ver um negócio. E lá na frente, quem é que já não viveu a experiência de dizer assim, ai, se eu tivesse ouvido minha mãe. Ai, se eu tivesse escutado meu pai. Muitas das situações que nós vivemos, em que nós nos colocamos por presa fácil para a destruição do inimigo, é fruto da nossa incoerência, da nossa desobediência e da nossa total displicência. Nós não damos bola. O pastor fala, o pastor orienta. Eu não sei se acontece aqui, vocês sabem muito bem. O meu dia a dia mais é vivido lá na comunidade. Eu atendo gente, eu estou lá, e às vezes as pessoas vêm, né, pastor André? Pastor, o que o senhor acha? A gente vai na Bíblia, porque não é o que a gente pensa que vale para você. A função de um bom pastor é procurar orientá-lo à luz da palavra. Aí você pega um texto e diz, querido, olha isso aqui, aquilo outro. Você ora com a pessoa, fica 1 hora, 2 horas no gabinete. A pessoa sai, faz o contrário. E sabe o que acontece? Quem é que depois vai desencoroçar o angu? Nós. Sobra para quem? Nós. E a gente diz, filho, se for o pastor André, ele vai dizer, filho, eu falei, tal, com aquele jeito manso, que lhe é peculiar. Você precisa aprender a ouvir o conselho dos amigos, de gente que quer ver o teu melhor. Vigilância, vigia, sede sóbrios e vigilantes. Laços e armadilhas existem. Paulo, quando escreve na sua 2ª carta em Corinto, ele tem uma preocupação sobre o avanço do trabalho, sobre o avanço da igreja. Quando chega no capítulo 2, verso de número 11, ele escreve dizendo, queridos, nós não queremos que Satanás alcance vantagem sobre nós, para que nós não ignoremos os seus desígnios. Olha a preocupação de Paulo, querido irmão, tem gente que anda por aí achando que é a Chapeuzinho Vermelho, pela estrada fora, eu vou bem... Não é, a luta é grande, o inimigo quer destruir a sua casa, quer acabar com a sua família, quer destruir os seus sonhos, você precisa ser sóbrio, viva sobre a direção da palavra. Seja alguém guiado não pela inclinação do seu coração, mas pela direção do Espírito Santo. O nosso coração é desesperadamente corrupto. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 7, versículo 18, 19 e 20. Ele aborda uma questão que é uma luta pessoal, não dele, de todos nós. Ele diz, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Há uma luta aqui. O querer fazer o bem não está em mim. Eu não consigo. A nossa natureza é ruim, gente. Você sabe quem é que pode fazer o maior estrago na sua vida? Não é o diabo, é você. É você. Você entrega a si mesmo, você se torna o seu pior inimigo. É por isso que na batalha que existe constantemente, a nossa batalha tem 3 inimigos distintos, identificados nas Escrituras Sagradas. O diabo, o mundo e a carne. É os 3. Os 3, o pior de vencer é a carne. Não é meu irmão, dizer não para si mesmo não é brincadeira. Você já tentou dizer não para você mesmo? Dizer não para o diabo, quando você está assim, meio suprassumo no espírito, sabe? Quando você está se sentindo. Você está na fé, você vem o diabo, você resiste, você repreende. No nome de Jesus ele recua, ele bate em retirada, ele
o mundo, você nação de Deus, você vai. O problema é a gente. Dizer não para nós mesmos não é fácil. Dizer não para os prazeres da nossa carne, para inclinações do nosso coração. É por isso que Pedro diz, há uma necessidade de estar sobre a ação do Espírito. Ele continua lá na frente dizendo, resisti-lhes firmes na fé. De onde vem a fé? De onde vem a fé, gente? Da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como é que eu resisto ao diabo? Na palavra. Como é que Jesus resistiu à tentação no deserto? Aonde? Na palavra. Resisti-lhes firmes na fé. Ah, pastor, a minha fé está ruim. Leia mais a palavra. Foi feito um desafio aqui no início desse ano, para você começar a ler os evangelhos. Ah, pastor, eu fiquei meio para trás. Acelera, alcança, leia um pouco mais. Eu agora fui recebido de presente a nova versão da Bíblia, Nova Almeida atualizada. Eu gostei demais. Voltou a ser a minha Bíblia, sim, de leitura devocional. Estou gostando. Fui edificado, esses dias eu estava lendo, e eu conheço assim, com todo respeito, de uma certa forma, com um pouco mais de ênfase, o Evangelho de João. Eu gosto de ler, no princípio era o verbo, e a gente começa a ler aquele negócio, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e vimos a sua glória. Eu comecei a ler João, capítulo 1, essa semana, acho que foi quarta-feira. Eu me peguei em lágrimas, como fazia tempo que eu não lia o Evangelho, e me pegava em lágrimas, edificado pela ação de Deus, entendendo a ação bendita e redentora de Cristo Jesus, e a minha fé foi alicerçada, e quando o diabo vem, ele não me pega de uma maneira comum, distraída, porque eu estou firme na palavra, firme na fé. Você precisa ler mais a Bíblia. Resistir-lhes firmes na fé. Firmes na fé. Porque o diabo, o vosso adversário. Meu irmão, nós temos um adversário. E esse adversário quer fazer com que sua vida viva aquém daquilo que Deus tem para você. Como é que a gente faz então? Olha o que o texto diz. Quando eu tomo a minha atitude, quando eu tomo a minha posição de sobriedade, de vigilância, de agir pela fé, olha o que acontece no verso 10 em diante. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofridos um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Quando eu faço a minha parte, quando eu assumo uma posição, há um socorro do alto que vem na minha direção. Nessa luta para resistir, para prevalecer, para viver uma vida santa, é impossível vencê-la sozinho pelas minhas próprias forças. Eu posso estar cheio de boas intenções, eu posso estar cheio de boas vontades, eu posso estar desejoso de viver uma vida pura, mas se o poder do alto não vier sobre mim, eu não consigo prevalecer. O texto diz que o Deus da graça, vem graça de Deus. Graça é o favor que eu não mereço. É aquele socorro que vem nas horas difíceis. A graça de Deus vai nos sustentar. Queridos, eu estou cada dia mais convencido de que há possibilidade total de cada um de nós vivermos uma vida pura, santa e reta na presença de Deus, de forma intensa. Quanto mais o dia se torna mau, mais nós precisamos assumir uma postura. Não apenas segundo a nossa própria condição, mas pela ação que vem do alto. Deus vai nos ajudar. A graça de Deus vai me aperfeiçoar. É um aperfeiçoamento. Isso quer dizer de que a nossa vida, ela precisa, como eu aqui cheguei e comecei a falar para vocês, ser melhorada. Meu irmão, você não pode olhar no retrovisor e não ver diferença nenhuma na sua vida. Tem misericórdia. Você tem que olhar no retrovisor e perceber de que antes você era menos, agora você é mais crente. De que antes você fazia coisas nem tanto espirituais, hoje mais espirituais. Isso é um aperfeiçoamento de Deus.
somos aperfeiçoados, somos trabalhados por Deus. Deus vai agir na nossa vida. A salvação é imediata, mas a santificação é um ato contínuo de Deus. Vem a purificação do pecado inato, e como nazarenos nós cremos nisso, pregamos e anunciamos, com o batismo do Espírito Santo, o perfeito amor é derramado sobre o nosso coração, mas nós continuamos a ser uma obra ainda contínua do Espírito Santo. Quanto trabalhado, eu preciso ser melhor. Você não pode terminar 2018 dizendo, está igual quando começou. Que Deus te livre e guarde. E guarde quem está perto de você também, que ninguém vai aguentar. Você precisa melhorar. Deus vai te aperfeiçoar. Há um aperfeiçoamento. Quanto mais eu resisto ao diabo, mais aperfeiçoado eu estou para resisti-lo ainda mais. São nas pequenas coisas. São nas pequenas coisas. Encontrei um pastor, o pastor nosso trabalho em Indaiatuba, o pastor Chico. Tivemos uma reunião essa semana, tomamos um café. Eu servi um bolo para ele. O pastor Chico gostava de comer. Comia com força. Aí em casa, minha esposa tinha recebido um bolo de presente, um bolo gostoso de nozes com damasco, com um negócio chique. Quero um bolo, tal, ofereceram. Eu falei, eu quero. Tinha outro pastor conosco, o pastor Daniel Antônio, ele disse, eu quero. O pastor disse assim, não, pastor Chico. Começamos a tomar o café, eu comi meu bolo, 2 garfadas. Pastor Daniel Antônio, 1 garfada. O homem está comendo com força. Pastor Chico, não tocou no bolo. Falei, o que está acontecendo com esse moço? Deve estar doente. Terminamos, recolhi, conversamos. Ele tomou o café, sem açúcar. Recolheu o prato intacto do bolo. Falou, pastor, me desculpa, não é ofensa, mas eu tomei algumas decisões. Falei, o que foi? Não, eu já há algum tempo decidi cuidar da minha saúde. E ele tinha assim perdido um pouco a rédea, ele tinha dado uma disparada assim, sabe? A coisa perdeu o controle. E ele começou, falei, mas o que você fez? Falei, não, eu comecei a mudar pequenos hábitos. Pequenas coisas. Cortei isso aqui, cortei isso acolá, diminuí aquilo. Eu não vou dizer para o senhor que eu resistia a um bolo inteiro na primeira ameaça. Primeiro eu dava umas 2 garfadas. Depois eu dava uma. Agora eu já consigo resistir o bolo inteiro. Queridos, com Deus e nós é a mesma coisa. A gente precisa, pela ação de Cristo na nossa vida, pela revelação da verdade, cada dia mais eu preciso desenvolver a minha salvação. Eu preciso estar melhor. É por isso que o apóstolo diz, ele há de vos aperfeiçoar. Depois ele vai firmar, fortificar e fundamentar. Olha que coisa interessante. Ele aperfeiçoa, depois ele vem, ele firma, ele fortifica e fundamenta. É a ação do Espírito para que você não fique mais sendo levado de um vento para um outro, de um lado para o outro. Deus quer que neste ano de 2018 você viva uma vida não mais sendo presa para Satanás, pedindo perdão dos mesmos pecados todo ano. Toda semana ele vem perdão do mesmo pecado. Senhor, me perdoa pelo mesmo pecado. Senhor, me ajuda a cair na mesma área. Pastor, não, meu irmão. A vida com Cristo é uma vida que produz santidade cada vez mais intensa, cada vez mais plena. O diabo vem, você o resiste, porque você agora anda em sobriedade, porque você entende que ele quer te destruir. Deus tem um plano para você, e o diabo quer acabar com esse plano. Você tem que andar com pureza. E o texto termina dizendo, e eu termino com o texto porque o nosso tempo foi embora. A ele seja o domínio. Olha como o texto termina. A ele seja o domínio, quer dizer o seguinte, ele é que tem que assumir o controle. Está na hora de você dizer, Deus, eu quero dizer não às minhas vontades. Ao Senhor seja o domínio. Tu governes absoluto sobre a minha vida, sobre as minhas vontades, sobre os meus desejos, sobre as minhas intenções. Eu não quero mais estar debaixo da ação iníqua da minha carne, mas eu quero hoje me consagrar por completo
completo ao Senhor. Corpo, alma e mente santificados, purificados pela ação do teu Espírito. E que você não viva apenas mais de momentos específicos da ação do Espírito, mas que você viva continuamente sobre a condução do Espírito. É por isso que em Efésios, é o texto que eu citei, diz: andai no Espírito. Somente quando eu ando no Espírito é que eu consigo viver não satisfazendo os desejos da carne. Se você apenas se satisfaz com momentos em que o Espírito é manifesto, é no culto, é na igreja. Eu já vi gente que no culto é tomado, levanta a mão, chora, cai na terra, roda, rodupia, bênção. Mas e quando acaba o culto? Eu quero ver se o Espírito continua ainda tomando a direção, a ponto de você não ter controle das suas direções apenas, mas que elas sejam todas elas direcionadas e conduzidas pelo Espírito. Esse foi o segredo de Enoque. Enoque andou com Deus, e de repente ele já não era, porque Deus o tomou para si. Você precisa andar no Espírito, andar no Espírito, andar no Espírito. Não mais apenas um derramar específico, mas que você seja pleno do Espírito, cheio do Espírito. Não sabeis porventura vós que sois templo do Espírito Santo, lugar de habitação, de morada do Espírito. Ele quer tomar a direção da sua vida, tomar a direção do seu coração, tomar a direção das suas vontades, para que você viva plenamente para a glória de Deus. Ora, a Ele seja o domínio. Quem sabe hoje à noite você não precisa dizer para Deus: Senhor, eu quero entregar a minha vida, eu quero consagrar tudo que eu sou. Quem sabe a sua vida não está vivendo de tropeços, porque durante a semana, durante alguns dias, você tira o governo e o senhorio de Cristo da sua vida, e você assume o controle. Todas as vezes que você assume o controle, o risco de acontecer um desastre é grande. É grande. Fora do controle da ação do Espírito, somos pessoas que geram aquilo que a carne gera: morte, tristeza, destruição, decepção. E a gente vem para a igreja dizendo: Senhor, tem misericórdia, querido. Não tem problema, você pecou, Deus vai te abraçar, vai te perdoar, vai te restaurar. Essa é a ação regeneradora do Espírito. Mas o que Deus quer para você, para nós como igreja, é algo ainda mais intenso e profundo. É que quando o culto acabar, você viva na mesma intenção e plenitude que o Espírito está agindo durante o culto. Não é quando a gente diz amém e o pastor dá a bênção apostólica, que você agora diminui o nível de intensidade da ação do Espírito na sua vida. Quando o culto acabar, você vai dizer: Senhor, começa a semana, segunda, terça, é feriado, não importa. Eu quero viver todos os dias sobre a ação do teu Espírito. Eu quero viver sóbrio, vigilante, resistindo na fé, para que o teu nome seja glorificado, e que tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a minha vida, para a minha casa, seja estabelecido para a glória e louvor do seu santo nome. Você pode dizer amém para isso? Então fica de pé, deixa eu orar com você, por favor.